Boa noite, pessoal. Aqui é o professor Eden Lustosa Maciel. Como vocês podem observar aqui na tela do meu notebook, não deixe de se inscrever no meu canal e ativar o sininho. O Eden Lustosa, conteúdos novos todas as semanas. Venha aprender a geografia de forma interativa e de onde você estiver. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos trabalhar com um tema bastante interessante que é bastante utilizado na série Sinais do Ensino Fundamental 2 e também é bastante utilizado no ensino médio, que é a questão e o assunto é o capitalismo. Hoje nós vamos abrir aqui um documento interessante, vamos fazer algumas anotações, alguns rascunhos e não deixe de assistir este vídeo depois no meu canal, deixar seus comentários, sugestões e críticas. Pois bem, eu vou abrir aqui e vamos trabalhar com capitalismo, esse tema bastante inovador e interessante. Lembrando que essa fonte aqui, né, eu encontrei na internet, geralmente alguns documentos eu crio, esse documento eu achei ele pronto na internet, né, o professor Adriano Ramalho, de Geografia, ele coloca aqui alguns tópicos em relação às fases do capitalismo, né, o tema gerador, arte na escola, canal educação. Então esse aqui é de uma pessoa que criou, eu achei bastante interessante, vou passar para vocês. Vamos trabalhar com ele aqui agora, ok? Vamos colocar aqui nesse primeiro aqui, pessoal, né? O que que tem aí essa palavrinha misteriosa que é bastante cobrada no ensino de geografia, no ensino de história? Que é a questão do capitalismo, pessoal. O que é capitalismo? O que significa capitalismo? Como o próprio nome já diz, capitalismo significa capital, significa dinheiro, significa poder. É um sistema bastante interessante. Lembrando que não existe sistema perfeito, tem seus pontos positivos e seus pontos negativos. Nós temos aqui uma ilustração, né? Duas pessoas pescando, uma do lado esquerdo, né, outra do lado direito. E aqui nós temos o primeiro destaque. No capitalismo, substituiu a propriedade feudal, que eram os feudos, famílias, né? Tem a questão do trabalho assalariado, que substituiu o trabalho servil do feudalismo. Movido por lucros, portanto, temos duas classes sociais. Quais são as duas classes sociais, pessoal? As duas classes são essas, que nós podemos observar no tópico 4 aqui. A primeira eu vou sublinhar aqui para vocês. A primeira é essa daqui, burguesia, né, que é a classe média, geralmente, a classe alta. E aqui nós temos os trabalhadores assalariados, né, que são os funcionários, as pessoas que mantêm a riqueza dos donos do capital. Nós temos aqui também que o capitalismo ele compreende 4 etapas. Eu vou resumir ela de forma bem convincente aqui para vocês. Nós temos essa primeira imagem aqui, essa é o pré-capitalismo. O que foi o pré-capitalismo? Foi o modo de produção feudal, né? Ainda predomina, mas já se desenvolve em relações capitalistas. Se em uma época as pessoas trabalhavam, principalmente na questão da agricultura, né, principalmente na questão indígena, que toda a cultura, toda a plantação era distribuída de forma igual entre todos que trabalhavam. Não tinha a visão do lucro. Nós temos aqui a número 1, que é o pré-capitalismo. Temos aqui algumas imagens importantíssimas, né, de trabalhos artesanais, como vocês podem ver, exige muitas habilidades, né? A número 2, eu quero que vocês soquem bastante aqui. A número 2, eu vou botar outra cor aqui, vermelha, é o capitalismo comercial, né? Aqui foi a parte das grandes navegações marítimas, que foram concentradas nas mãos dos comerciantes,
E aí construiu-se uma hegemonia, né, uma camada hegemônica, ou seja, uma camada de poder da sociedade, e o trabalho assalariado mais comum, tornou-se mais comum o trabalho assalariado. Ela se deu do século XVI até o século XVIII, então durou bastante tempo. Capitalismo comercial. Nós temos aqui outras imagens. Eu gosto muito de trabalhar com imagens, a gente aprende de uma forma mais dinâmica. As caravelas, né? Naquela época, um dos países que mais se destacava da Europa era Portugal, Espanha, Holanda, França, outros, né? O terceiro aqui vai evoluindo cada vez mais. O terceiro já é o capitalismo industrial, como o próprio nome já diz, as indústrias. E aí a gente pode citar também a questão da primeira revolução industrial, da segunda revolução industrial, da terceira revolução industrial. Nós temos aqui uma fábrica, uma indústria. Aqui a mão de obra humana foi ficando cada vez mais qualificada, especializada. A atividade econômica foi tendo uma importância maior e melhor, e o trabalho assalariado firma-se definitivamente. A diferença é que antes a mão de obra era simples, não precisava ter tanto conhecimento e habilidade, e aqui a mão de obra foi se tornando cada vez mais especializada e inovadora. Temos outra imagem aqui de indústria, né? Chaminés. E o quarto, esse é o último. Tem uns que colocam mais, mas vamos focar no último, que é o capitalismo financeiro, né? Que é a presença dos bancos, instituições financeiras, passaram a controlar o dinheiro, a moeda, a parte econômica no mundo inteiro. E aí também foram surgindo possibilidades de financiamentos na área da agricultura, na indústria, na pecuária e no comércio. Foi mudando cada vez mais. E aqui nós temos uma imagem, né, um pouco complexa. Aqui são pessoas que dependem e às vezes fazem grandes investimentos na questão das bolsas de valores. Eu vou citar algumas delas, que é um telão digital, né? Tem bolsas famosas, viu, pessoal? Como a de Nova York, a Nasdaq, né? Como a de São Paulo, na Bovespa. Nós temos a de Xangai, temos outras. São pessoas, né, que trabalham com a questão de compra, de venda de criptomoedas, compram ações, costumam vender ações também, o mundo inteiro girando em torno da economia. Vamos falar um pouquinho sobre o modo de produção socialista, né? Nós falamos um pouquinho do capitalismo, vamos olhar aqui um pouquinho, olha essa imagem, uma mão lá em cima destacando. No modo de produção, pessoal, socialista, vou destacar a cor aqui, colocar aqui um amarelo, ok? O modo de produção socialista, vamos entender como é que ele funciona. Vamos entender como que ele funciona. Aqui nós temos uma seta que eu coloquei aqui. Os meios de produção são públicos ou coletivos, pessoal. Os meios de produção são públicos ou coletivos. Na sociedade socialista, é a satisfação completa das necessidades materiais e culturais da população. Como vocês podem observar, é um destaque, né? Nós temos aqui características dos países desenvolvidos, né? Eles apresentam uma indústria bem moderna, a agropecuária também é moderna e intensiva, ou seja, a maior parte do gado é criado preso em currais, enquanto que em alguns países o gado é criado solto, que é extensiva. Tem um desenvolvimento científico muito alto, né? Modernos e eficientes meios de transporte públicos. A população que vive na zona urbana geralmente é maior, e a população ativa, né, que são as pessoas que estão trabalhando, geralmente com carteira assinada ou estão desempenhando alguma função, ela
concentra praticamente no setor terciário e secundário. Vocês podem notar que aqui eles não colocam quase setor primário. E o setor primário, pessoal, nos países subdesenvolvidos, como o Brasil, como o México, ele é bastante forte. Aqui já destaca o que? Já destaca o setor secundário e terciário. Vamos para mais informações importantes. Nós temos aqui Singapura. Olha que lugar incrível, né? Desenvolvido, o índice de desenvolvimento um dos mais altos do mundo, uma qualidade muito alta na questão da expectativa de vida, na questão do nível de escolaridade e também na questão da renda per capita. Nós temos aqui a Holanda, a capital Amsterdã, é um país plano, baixo, porém desenvolvido, né? Bastante desenvolvido. Nós temos aqui os Estados Unidos da América, que é o berço aí da democracia, da miscigenação e também é um país que se desenvolve bastante, né? Um país poderoso, um país que cresce bastante, atrai muitas pessoas. E nós sabemos que uma época o mundo era bipolar, né? Era dominado praticamente por dois países. De um lado nós tínhamos os Estados Unidos da América. Esse país aqui, ó, vou anotar aqui para vocês, ele é 100%, ele é 100% capitalista. Ele é 100% capitalista. E de outro nós tínhamos a URSS, que era no passado praticamente quase 100% socialista. Então o mundo era dominado por esses dois países aqui, Estados Unidos de um lado e a URSS do outro lado, e agora é a Rússia, né, que é o país mais extenso, é o país mais extenso do mundo. Nós temos aqui a França também, uma democracia forte, um país capitalista, um país que já participou de guerras, conflitos, tensões, é referência no continente europeu. Nós temos aqui o Japão, né? Uma época ninguém ganhava do Japão. O Japão é referência na educação, né? Uma das melhores educações do mundo. Educação não é gasto, educação é investimento. Não é à toa que o Japão investiu muito em educação. Em uma época era o país mais poderoso e rico do continente asiático, né? O Japão também ele é forte na área da ciência, na área da tecnologia, dos robôs. Só que com o passar do tempo, o Japão foi perdendo poder para alguns outros países, como os tigres asiáticos e como a própria China. O Japão vem perdendo muito com isso, né? E para fechar, né, para fechar aqui, né, eu trabalhei com alguns slides, são vários, mas eu vou fechar com esse daqui, que ele é bastante interessante. Nós falamos sobre as características dos países desenvolvidos. Agora nós vamos falar sobre as características dos países subdesenvolvidos. Afinal de contas, como são eles, né? Eles passaram, pessoal, por grandes transformações. Eles passaram por grandes transformações, né? Porém, vários deles foram bastante explorados, seja a mão de obra, né? Seja a questão dos recursos minerais. Nós sabemos que eles têm uma dependência econômica, né? Nós podemos pegar o caso do Brasil, né? O Brasil foi colônia de Portugal, né? Temos toda uma história de exploração do pau-brasil, dos recursos minerais, a questão da cultura, a influência portuguesa, mão de obra dos escravos, né? Esses países subdesenvolvidos, eles têm uma deficiência tecnológica, ou seja, eles são muito fortes em matérias-primas. Por isso que às vezes eles vendem muitas matérias-primas e acabam comprando produtos que os países desenvolvidos conseguem construir e manter e vendem, né? E a população ativa empregada também é muito grande no setor primário. É isso, pessoal.
Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês. Vai ficar essa videoaula maravilhosa para a série Sinais do Ensino Fundamental 2 e também para o ensino médio. Valeu, pessoal. Um abraço e uma excelente quarta-feira.